Isaías 11, irmãos, nós tivemos uma série, ou uma minissérie de 3 sermões, esse é o terceiro e último, sobre a encarnação de Cristo e a sua relação conosco. Amém? Nós tivemos Isaías 7, Jesus é o nosso Deus conosco, Ele é o nosso Emanuel. Isaías 9, Ele é Yahvé sentado no trono de Davi. E nós vamos ver Isaías 11, Ele é o renovo, filho de Jessé, da geração de Davi, que nos renova e nos traz todas as coisas novas. Amém? Vamos ler então Isaías 11, verso 1 ao 16. Depois eu irei dizer essa palavra do Senhor e todos que creem respondam com amém. E nós iremos orar mais uma vez. Isaías 11 diz assim: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência e nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o seu cinto do seu peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nenhum e nenhum dano em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações recorrerão, e o seu descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Amate e nas ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e reunirá os dispersos de Judá desde os 4 confins da terra. A inveja de Efraim desvanecerá, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não prejudicará Efraim. Voarão por cima dos ombros dos filisteus ao ocidente, e juntos despojarão os que vêm do oriente. Porão as suas mãos em Edom e em Moabe, e os moabitas obedecerão a eles. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e varrerá o rio com a sua mão pela força do seu sopro. Ferindo, ele o dividirá em 7 braços, de modo que possa atravessá-lo a pé enxuto. Assim o remanescente do seu povo terá caminho plano para voltar da Síria, como houve para Israel, no dia em que saiu da terra do Egito. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, rogamos a sua graça e rogamos o mesmo Espírito que estava e está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso único mediador, o homem Jesus Cristo, que também é Deus eterno. E que o seu Espírito venha nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, força, venha nos dar o teu temor e o teu conhecimento, ó Deus. Que venha abrir nossas mentes, santificar nossas emoções e dar o seu poder à nossa vontade para que possamos entender, amar e praticar a sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os governantes, nossos presidentes, eles sempre são muito decepcionantes no contexto do Brasil. Eu confesso que eu não sei 1% da história do Brasil que o pastor Kaique sabe, mas quem sabe um dia eu me dedico a estudar um pouco isso. Mas o que eu sei é que desde a República, desde o Brasil Império, desde sempre, desde que Portugal veio para cá, nós temos uma sucessão de reis, de imperadores e de presidentes que são, em sua grande maioria, decepcionantes para nós. Né? E não é exceção à regra os nossos últimos presidentes que nós tivemos, não é verdade? Nós constantemente estamos sendo decepcionados pelas ações e pela ignorância e pela ideologia dos nossos representantes políticos, dos nossos presidentes. Quer sejam os reis, os imperadores ou os presidentes,
antigos e atuais. Nós temos então centenas de anos aí, 5 séculos de pura decepção com os nossos presidentes. É claro que um ou outro foi um pouco mais decente, ou foi minimamente competente, ou alguns outros um ou outro foi extraordinariamente competente, mas via de regra o Brasil passa por uma história e uma longa história de líderes incompetentes. Ou que a gente tem que dar o impeachment, ou que faz alguma coisa errada, e isso afeta-nos diretamente. Nós estamos mais conscientes agora do que éramos no passado, de que a escolha dos nossos representantes afeta o nosso bolso, a nossa família, a educação dos nossos filhos, afeta muitas áreas da nossa vida. E é muito cansativo e exaustivo nós termos uma série de presidentes incompetentes como nós temos. E se nós tivermos bons presidentes daqui para frente, o que é muito improvável, demoraria uns 200 anos de bons presidentes para começar a arrumar o que os antigos fizeram. Irmãos, essa frustração, esse cansaço, era exatamente o que o povo estava vivendo há 2.700 anos atrás, que é o contexto aqui de Isaías capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. Nós estamos vendo nessas 3 semanas. Eu já falei para vocês nas semanas passadas que a linhagem de Davi tem sido e foi uma decepção atrás da outra. Aqui no contexto do ano 784 a.C., onde Isaías está profetizando aqui, Acaz, que é filho de Davi, reinando no sul, reinando sobre o povo de Deus, sobre Judá, é um rei ímpio. É um rei que, em vez de fazer uma aliança com Deus, fez uma aliança com a Síria. E o rei da Síria, Tiglat-Pileser, ele então exige adoração aos reis da Síria. E Acaz, de livre e espontânea vontade, aceita conduzir o povo de Deus a adorar os deuses da Assíria, e se não adorar o próprio Tiglat-Pileser, rei da Síria. E nós estamos vendo essa decepção aqui no livro de Isaías. E Deus está dizendo o seguinte: olha, a linhagem de Davi, ela tem sido uma decepção atrás da outra. Os filhos de Davi, a quem eu prometi que iria ser o pai deles, eles iriam ser o meu filho, e eles iriam reinar para sempre sobre o meu povo, iriam construir um templo inabalável. Essa mesma linhagem de Davi está sendo uma linhagem ímpia, uma linhagem que está se alinhando ao inimigo, uma linhagem que está, na verdade, destruindo o povo de Deus e a fé de Israel em Yahvé. E o contexto aqui de Isaías 11, irmãos, vai tratar exatamente disso. Ou seja, Deus está dizendo: olha, ok, vocês estão vendo uma série de reis ímpios, mas eu estou prometendo para vocês que vai vir um rei que vai ser perfeito, que vai ser puro, que vai trazer paz, que vai trazer a própria nova criação para todo o mundo. Um rei davídico perfeito. E vejam o que acontece aqui. Capítulo 10, verso 33. Agora o Senhor dos exércitos cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão derrubados, e os mais elevados serão abatidos, e cortará o emaranhado da floresta com um machado, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Deus está profetizando e prometendo que Israel é a sua vinha, Isaías capítulo 5. Os seus líderes estão lá no topo dessa vinha, são os ramos, são os frutos, são aqueles que deveriam governar a vinha. Deus está dizendo: olha, a minha vinha, que era para dar fruto, não está dando fruto. Isaías 5. Eu vou cortá-la pela raiz. Não vai haver mais nada. Eu vou trazer juízo sobre o meu povo, eu vou trazer julgamento e condenação sobre o meu povo, porque é isso que eles merecem, porque eles têm me abandonado rei após rei, desde o dia de Moisés, desde o dia que saíram do Egito, desde o dia dos juízes. Não houve um momento ou um período longo de momento em que Israel foi fiel a Deus em sua totalidade. Sempre houve o remanescente, mas a nação de Israel sempre se desviava na primeira oportunidade. Deus está dizendo: basta, chega, eu vou cortar o meu povo. Eu vou cortar essa ímpia e decepcionante linhagem de Davi.
E em Isaías 10 ele fala que ele vai queimar essa vinha, vai trazer um fogo que vai queimar essa vinha por completo. Ou seja, Deus está usando todas as metáforas possíveis, fogo, corte, rejeição, para falar que ele vai vir julgar o seu povo. E não vai ser um julgamento para salvá-los, vai ser um julgamento realmente de condenação. Mas em meio a esse desespero, em meio a toda essa condenação, em meio a todo esse pecado de Israel, em meio a essa vinha que está caída já, que está enterrada, nós temos um toco que sobrou desse corte. E esse é o nosso primeiro ponto. O renovo, ou esse toco, esse tronco, será capacitado por Deus para trazer justiça sobre o mundo. E aí ele começa o texto assim, capítulo 11, verso 1. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Ou seja, mesmo que à vista humana está tudo perdido, Deus está prometendo que deste toco de árvore queimada e cortada e rejeitada por Deus, vai brotar. E alguns comentadores falam que Isaías intencionalmente não fala de Davi aqui, ele fala de Jessé, que é o pai de Davi, como uma crítica ao próprio Davi. O próprio Davi já começou toda a coisa de forma errada, pecando, adulterando, assassinando. E isso mostra que Deus tem trazido o seu plano redentor através de homens pecadores no Antigo e no Novo Testamento, porque o único que é totalmente santo é este que está sendo profetizado e prometido aqui. Um ramo brotará do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes. Então, em primeiro lugar, essa decepcionante linhagem de Davi, Deus vai consertá-la. Deus vai trazer um rei que irá, de uma vez por todas, frutificar. Que ele irá brotar. Em outras palavras, em meio à morte, ele vai trazer vida. Ele vai ressuscitar esta árvore que é o povo de Deus. Um segundo ponto ainda nessa primeira parte, verso 2, vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e fortaleza, e espírito de conhecimento e temor do Senhor. E esse verso, irmãos, ele é riquíssimo para nos mostrar quem é o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, reparem que o Espírito é repetido aqui 7 vezes, ou seja, 7 características do Espírito. Nós temos primeiramente que ele é o Espírito do Senhor, e aí nós temos 3 duplinhas: sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, e conhecimento e temor. E é exatamente isso que está na mente do apóstolo João quando ele escreve Apocalipse, e diz que Cristo tem os 7 Espíritos de Deus. Não quer dizer que o Espírito Santo são 7 pessoas, quer dizer que o número 7 é a plenitude do Espírito. Em outras palavras, como diz lá nos Evangelhos, Deus deu o Espírito a Jesus sem medidas, sem limitações. Jesus, em sua humanidade, possui a plenitude do Espírito Santo, habitando nele e capacitando a ele. Então, os 7 Espíritos de Yahvé aqui são os 7 atributos a qual o Espírito concede ao filho de Jessé, ao filho de Davi, ao Messias. E vamos dar uma olhada aqui mais detidamente. Nós temos que ele tem um espírito de sabedoria e de entendimento. Em outras palavras, ele não tem uma sabedoria humana, carnal, caída, mas ele tem um entendimento que vem do próprio Espírito de Deus, um entendimento do alto dos céus, como vai dizer Tiago. Ele tem um espírito de conselho e fortaleza. E a gente viu semana passada que qual que vai ser o nome do Messias? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós temos aqui resumido aqui em o espírito de conselho, ou seja, ele vai ter toda a plenitude do conselho da Trindade habitando nele, e de fortaleza. Ele vai ser o Deus forte, ele vai agir na potência e no poder do Espírito Santo de Deus. É isso que nós vemos em todos os evangelhos na vida de Jesus, e espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós temos então o Messias sendo ungido. A própria palavra Messias significa ungido não por olhos humanos, mas pelo próprio Espírito de Deus, para trazer justiça sobre o mundo.
Mas antes a gente vê o resultado dessa capacitação do Espírito no Filho de Davi, em Jesus, existe algo ainda mais interessante, mais profundo aqui, irmãos. O verso 2 diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Vocês já pararam para pensar o que significa isso? E isso aponta para no dia que Jesus foi batizado, o Espírito do Senhor desceu como pomba sobre ele, e o próprio Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mas a linguagem toda de Isaías 11 aqui é uma recuperação e uma alusão a Gênesis capítulo 1, como nós vamos ver daqui a pouco. E semana que vem nós vamos começar uma série de mensagens em Gênesis, começando por Gênesis capítulo 1. E vocês se lembram do relato da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito como um pássaro, como uma águia ou como uma pomba, na tradição posterior da Bíblia, ele está pousando ali, como se estivesse chocando a criação ali. E ele está pousando sobre aquele caos primevo, aquela matéria informe, para então haver os 6 dias da criação, haja luz, haja isso, haja aquilo. O Espírito de Deus está então pairando sobre as trevas primitivas. Nós temos depois em Gênesis 9, a criação foi destruída, as águas do caos voltaram no dilúvio, e agora uma nova criação surge, e um novo Adão surge na figura de Noé. E o que Noé solta para ver ali? Pássaros, pombas. E o pássaro pousa sobre a criação renovada, mostrando que as águas do dilúvio passaram. É a mesma imagem. É a mesma tradição imaginativa, né, Karina, que a gente estava conversando essa semana. Mas aqui, irmãos, o Espírito está pousando não sobre a criação, mas sobre um homem. E Isaías está nos dizendo que este homem, essa raiz de Jessé, ele vai ser o próprio princípio da nova criação. Em outras palavras, o Messias, o nosso Senhor Jesus, ele mesmo, como homem, ele começa em sua própria pessoa, em sua própria carne, a nova criação que Isaías está ansiosamente profetizando aqui em todo o seu livro. O Espírito do Senhor pousa sobre ele, e quando Jesus está na cruz e há trevas ao meio-dia, a imagem ali é que Jesus está sendo julgado, é que o caos primitivo está retornando. E então na ressurreição haja luz, e a luz da nova criação resplandece sobre todo mundo e sobre nossas vidas. E esse imaginário bíblico é profundíssimo e é a própria verdade desvelada diante de nós. Então ele é a própria nova criação que recebe o Espírito, e esse Espírito o capacita para trazer justiça sobre o mundo. É isso que falta aos governantes. Que o papel do Estado é trazer justiça sobre a sociedade. E, portanto, o papel do líder é ser a corporificação e a concretização dessa justiça. É isso que falta nos líderes brasileiros e é isso que faltava na linhagem de Davi, nos reis de Judá. Vejam o verso 3 a 5 comigo. Terceiro e último lugar desse primeiro ponto. Ele se inspirará no temor do Senhor, e não julgará pela aparência, e nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. Ou seja, o Messias, quando viesse da perspectiva aqui de Isaías, ele não olharia para o nosso rosto, ele não olharia para a nossa aparência, para a nossa condição econômica, ele olharia para o nosso próprio coração e julgaria-nos com justiça. Na perspectiva de Isaías, a gente pode usar o verbo no passado, ele nos julga e nos julgou com justiça. E nós temos essa maravilhosa doutrina da justificação pela fé. O próprio Jesus, ao morrer na cruz, ele concede a nós essa justiça absoluta, imutável,
inquestionável pelo próprio Deus para as nossas vidas. Então, nós temos em Jesus um adiantamento da nova criação e, portanto, um adiantamento do próprio julgamento final. O julgamento final vai acontecer de forma consumada quando Jesus voltar, mas ele já foi antecipado na sua primeira vinda, quando o próprio Filho de Deus foi julgado na cruz e declarado culpado. Agora nós que exercemos fé nele, somos declarados justos pela justiça de Cristo. E não se enganem, ou nós estamos vestidos da justiça de Cristo e somos declarados justos, portanto nós somos esses humildes e pobres aqui, o remanescente, ou ele diz que ele matará o ímpio com o seu sopro. Não há meio termo, ou você tem uma justiça perfeita e é salvo, ou você comete qualquer mínima injustiça, é declarado ímpio e é morto pelo próprio sopro daquele que está sendo energizado e capacitado pela plenitude do Espírito. Então, em primeiro lugar, o Messias, ou o renovo, ou o filho de Jessé, de Davi, será capacitado por Deus para trazer justiça sobre todos. É uma justiça universal. Em segundo lugar, o renovo governará a nova criação à luz do conhecimento universal de Deus. Vejam comigo Isaías 11, 6 ao 8. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Primeira coisa que nos vem à mente quando a gente lê um texto desse é aqueles folhetinhos dos Testemunhos de Jeová. Não é verdade? Aquela coisa horrorosa e herética. Mas, irmãos, a linguagem de Isaías aqui é uma linguagem simbólica. E Isaías está mostrando para nós, através dessa linguagem, onde o mais fraco vai habitar com o mais forte. Em outras palavras, o cabrito e a criança e o bezerro vão habitar com a cobra, com a víbora, com o leão, em uma harmonia perfeita. Esta imagem, esse símbolo, é uma reconstrução do próprio Éden. Isaías está recobrando o Éden aqui. Em outras palavras, o resultado de o Messias ser o princípio da nova criação, tendo nele encerrado a plenitude do Espírito e começa a trazer justiça sobre o mundo, é que onde essa justiça é espalhada, a nova criação é restaurada. Nova criação acontece. Esta é a imagem que nós estamos vivendo aqui. E a nova criação já começou com a primeira vinda de Cristo, portanto, nós já estamos vivendo este novo Éden em nosso interior e em nossa comunidade, em todas as igrejas cristãs, mas ela ainda não foi consumada e quando Jesus voltar, toda a criação será então restaurada à sua plenitude, ao seu propósito original. Então o Messias começa a espalhar a nova criação e vejam o verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Ou seja, o resultado da justiça que traz a nova criação é uma cessação dos efeitos do pecado. É uma cessação do dano que é causado ao monte do Senhor. E é muito interessante na tradição bíblica, muitos bons teólogos vão dizer o seguinte, que o Éden era um tipo de Canaã, e Canaã era um tipo da nova criação, que é Cristo, a igreja, e a nova criação consumada. E eles vão argumentar que o Éden, não tem como a gente saber onde o Éden era, mas o Éden era como se fosse num monte, num lugar alto. Mas mesmo se não fosse um lugar alto, o Éden era o templo, era o lugar onde Deus habitava com nós humanos, com Adão e Eva. Em outras palavras, preste atenção nisso, o Éden era um link vertical da comunhão de Deus conosco. Ele era o espaço sagrado onde Deus se encontrava com a humanidade na pessoa de Adão e Eva. E portanto, toda a trajetória bíblica depois, Deus se encontra com o seu povo em um monte. Quando Jacó deita lá a sua cabeça na pedra e sonha
com aquela escada, nós temos ali ele dizendo, aqui é Betel, aqui é a casa de Deus, um lugar terrível. E esse lugar é uma escada, ou seja, é um lugar vertical. Monte Sinai, antiga aliança, Deus desce em Êxodo 19. Monte Sião era o lugar onde o templo foi reconstruído por Salomão. E o Monte da Caveira, que é o próprio templo que é o nosso Senhor Jesus foi levantado por nós. Nós, a igreja, agora somos esse monte, essa montanha que cresce e enche toda a terra, de Daniel capítulo 2. Isso não é maravilhoso? Abram comigo em Isaías 2. Isaías 11 está resumindo todos os capítulos, os 10 primeiros capítulos de Isaías. Em Isaías 2, do verso 1 ao 5, eu não sei se a gente vai ler até o 5, mas até o 3 pelo menos, diz assim. Isaías 2, 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. E muitos povos irão e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Em outras palavras, nos últimos dias, no fim dos tempos, todos os povos correrão para o monte do Senhor, para o templo. E aqui em Isaías 11, todos os povos correrão para o Messias, que será a bandeira, como diz aqui em Isaías 11:10. E é exatamente isso que Jesus tinha em mente quando ele diz no Evangelho de João, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Ele está com Isaías 2 em mente. Eu sou o monte, eu sou o templo, e quando eu for levantado, na cruz e na ressurreição, eu atrairei todos, ou seja, todos os confins da terra serão atraídos como um imã irresistível a serem unidos ao Messias, nosso Senhor Jesus. E para encerrar esse segundo ponto, encerrando o verso 9, vamos ler o verso 9 de novo. Não se fará mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Messias vai restaurar o mandado original de Adão. Adão, como imagem de Deus, era para procriar outras imagens de Deus, e esse conjunto de espelhos de imagem de Deus, que seria a humanidade perfeita, era para espalhar o Éden, o conhecimento de Deus por toda a terra. E agora esse filho de Jessé, ele faz isso. Ele começa a espalhar a nova criação, a justiça, começa a eliminar os efeitos do pecado, os danos, e ele começa a trazer conhecimento de Deus, relacionamento com Deus. E isso cresce e cresce, até que todas as nações ouçam o Evangelho, Cristo volta e isso se cumpra de forma plena. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vocês já imaginaram isso? Todo mundo cheio da presença e do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. E em terceiro e último lugar, o renovo ajuntará o povo de Deus através de um novo êxodo. Verso 11. Naquele dia o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Emate e nas ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e reunirá os dispersos de Judá dentre os 4 confins da terra. E no verso 10 diz que o seu descanso será glorioso. Deus está prometendo que este filho de Davi, o Messias, nosso Senhor Jesus, além de trazer a nova criação, como que ele vai trazer a nova criação? Através de um novo êxodo. Ou seja, assim como Israel estava escravizado no Egito, agora o povo de Deus que está escravizado em todos os lugares serão reunidos pelo poder e pela obra do Messias, nosso Senhor Jesus. E não apenas reunidos num só lugar, mas é preciso cessar a inimizade que há entre eles. Verso 13,
A inveja de Efraim desvanecerá e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá e Judá não prejudicará Efraim. Vamos ler o verso 15. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e varrerá o rio com as suas mãos pela força do seu sopro. Verso 16. Assim o remanescente do seu povo terá caminho plano para voltar da Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Um novo êxodo que eu falo praticamente todos os domingos, porque é isso que a Bíblia fala o tempo todo. Não é eu que estou trazendo esse tema, é onde a gente vai na Bíblia tem esse tema, e isso mostra-nos que isso é extremamente importante, a gente ser martelado com essa verdade constantemente. Irmãos, o que aconteceu no êxodo primeiro lá em Israel, no Egito? No mesmo ato em que Deus abriu o mar, neste mesmo ato que foi o êxodo, ele salva o seu povo e destrói os egípcios. Vocês percebem? Na mesma noite em que o anjo da morte passa no arraial e poupa os primogênitos de Israel, ele mata os primogênitos do Egito. No mesmíssimo ato. E toda a Bíblia, Deus age dessa maneira. No mesmo ato em que ele traz salvação para o seu povo, ele traz condenação para os seus inimigos, para aqueles que não querem ser o seu povo. E Deus é glorificado tanto na salvação do seu povo, quanto na destruição dos seus inimigos. Deus foi glorificado em Faraó, Deus foi glorificado em matar os egípcios afogados, ele foi glorificado em tirar o seu povo da escravidão do Egito. É isso que está acontecendo aqui em Isaías 11. Isaías 11, Deus vai reunir o seu povo de todos os cantos, ao mesmo tempo que nos filisteus, ou seja, os inimigos do povo de Deus, serão aniquilados da face da terra. E o novo êxodo, a gente sabe de cor, que foi a própria crucificação do nosso Senhor Jesus, que foi aberto por nós, saiu água até a última gota do seu corpo, e Ele nos trouxe a libertação, não do Egito, mas do poder do pecado, da morte e do diabo. Em outras palavras, no mesmo ato em que o Filho de Deus é crucificado, Ele traz salvação, Ele traz a todos os seus eleitos para Ele, e no mesmo ato Ele condena o mundo. Ou seja, ao olhar para o Cristo crucificado e responder com fé, você é salvo. E ao ouvir sobre o Cristo crucificado e permanecer quieto, irresponsável, permanecer imóvel, permanecer inabalável em seus pecados, você está tendo condenação. O Evangelho é cheiro de vida para os que vivem, cheiro de morte para os mortos. É condenação e é loucura para os que se perdem, e é o poder e a sabedoria de Deus para aqueles que são salvos, Paulo vai nos dizer. E eu gostaria de terminar com 3 conclusões. Peço que todos abram no livro de Colossenses, que nós lemos nesta manhã. Paulo tem Isaías 11 em mente em algumas passagens de Colossenses. E cada conclusão, irmãos, vai ser uma aplicação prática na sequência desses 3 pontos que a gente teve de explicação e de doutrina. Primeira aplicação para nós. Nós devemos buscar sermos mais cheios do Espírito. Assim como Jesus, primeiro ponto, foi cheio do Espírito, o mesmo Espírito está disponível a nós, habita em nós, e nós devemos buscar mais desse Espírito. Colossenses 1,9, Paulo vai dizer exatamente isso. Portanto, desde o dia que soubemos disso, soubemos do quê? Da fé, amor e esperança dos Colossenses, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir. Pedir o quê, Paulo? Que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E espiritual para Paulo significa dado pelo Espírito. E essas 3 últimas palavras é uma alusão a Isaías 11. O que é sabedoria e entendimento espiritual? É sabedoria e entendimento dados pelo Espírito.
Então, o próprio Jesus precisou ser habitado pelo Espírito como homem, e esse Espírito dar sabedoria e entendimento para ele. Paulo está nos dizendo, olha, todos nós que estamos unidos a Jesus, temos esse Espírito de sabedoria e de entendimento, de temor e de conhecimento, e todos os frutos que o Espírito nos traz. Mas Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês sejam cheios da plenitude do Espírito. Alguém aqui é cheio da plenitude do Espírito que habita em Cristo? Não. Isso significa o quê? Que a gente sempre tem que buscar mais e mais porções da presença e da obra do Espírito em nossas vidas, dando-nos sabedoria e entendimento para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e agir com justiça, agradando a Deus em todas as coisas, agir como nova criatura e como nova criação. Segundo lugar, nós não apenas devemos ser cheios do Espírito, de sabedoria e de entendimento, mas nós devemos buscar sermos mais parecidos e mais cheios do próprio Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versos 5 até o 10, diz assim: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejos malignos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém sobre os desobedientes. E é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Verso 7. Nele também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E o verso 11 termina dizendo que Cristo é tudo em todos. Paulo tem isso daqui em mente, irmãos. Ponto 2. O Messias, ele traz a nova criação para nós. E nós somos essa própria nova criação. Paulo está dizendo, então, hajam de acordo com aquilo que vocês já são em Cristo. Deixem o velho homem, o Adão condenado para lá, matem ele, coloquem ele à morte, destruam ele gradativamente na vida de vocês e hajam como nova criação. Ou seja, toda vez que nós pecamos, nós estamos agindo como a velha criação, nós estamos agindo como aqueles que não conhecem a Deus, que estão condenados. Estamos agindo de forma que Cristo não agiria. Mas Paulo diz, revistam-se do novo homem, revistam-se de Cristo, que é o novo Adão, para que vocês sejam renovados no pleno conhecimento que Isaías profetizou lá, que o conhecimento de Deus cobriria a terra como as águas cobrem o mar. Revistam-se de Cristo, ajam como ele agiu. E em terceiro e último lugar, Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 14, Paulo tem em mente o novo êxodo aqui. Ele diz em Colossenses 1,13, ele nos tirou não do Egito, mas do domínio das trevas, e nos transportou não para Canaã, mas para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então, para concluirmos, irmãos, certifiquem-se que vocês passaram pelo mar aberto. Certifiquem-se que vocês foram transportados do Egito para Canaã, do império das trevas para o reino de Jesus, do domínio do pecado para o domínio da graça e da santidade de Deus. É isso que Paulo traz de aplicações para nós, tendo em mente Isaías capítulo 11. Então Jesus, ele é Deus conosco, ele é o Yahvé no trono de Davi, o príncipe da paz, aquele que é Deus e homem, e ele em Isaías 11 é o Messias da linhagem de Jessé, de Davi, que renova todas as coisas. Irmãos,
Quer coisa mais gloriosa do que já ser nova criatura em Cristo Jesus? De fazer calar e cessar e morrer toda essa nossa angústia interna de vivermos escravizados pelo pecado e está disponível a todos nós, não ao pastor, não àquele que busca mais, mas a todos nós, aos mais pobres e humildes, aos mais ignorantes, está disponível essa plenitude do Espírito e essa conformação à imagem de Cristo, essa cristoformidade que é a obra de Cristo em nós. Amém? Vamos orar?